Haddad. Vamos lá de volta para o estúdio agora, onde estão já Mitchell Diniz, Mariana Segala, diretora de redação do Infomoney, e a editora Carol Freitas. Boa noite, pessoal, é com vocês. Boa noite, Mari. Já estou aqui ao lado da sua xará, nossa diretora de redação, a Mariana Segala, para um dos painéis mais importantes desta noite. E a nossa coordenadora, a Carol Freitas, vai dar mais detalhes e apresentar o nosso convidado especial. Boa noite a todos, boa noite aos meus colegas aqui de sofá, não de bancada, né? Estamos com o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan. Muito obrigada pela presença. Obrigado vocês, obrigado ao Infomoney pelo convite. Secretário. Um prazer estar aqui. Secretário que está aí por dentro de todas as articulações e movimentações, né, do Ministério da Fazenda e vai nos contar um pouco sobre esse assunto. A primeira pergunta que eu faço, secretário, para começar aqui nossa conversa, é que a gente iniciou esse ano de 2025 ainda com o impacto do anúncio do pacote fiscal no final do ano passado, né? E passado agora quase um mês aí desse anúncio que foi feito pelo Ministério da Fazenda, qual é o balanço que o senhor faz de pontos do pacote fiscal anunciado que são desafios, pontos que o senhor acredita que avançaram mais? Qual é a sua avaliação? Obrigado pela pergunta, boa noite a todos que me assistem. Eu diria, como estava conversando com vocês antes, que tudo que a gente apresentou enquanto proposta, enquanto compromisso do Ministério da Fazenda, da equipe econômica do governo Lula, a gente conseguiu cumprir. E de fato eu tenho aí esse desafio, tenho conversado com muita gente para entender onde está essa dissonância do que a gente tem conseguido apresentar enquanto resultado das expectativas que acho que seguem negativas. A gente precisa dialogar, entender e endereçar os pontos. 2023 foi um ano em que a gente começa o governo com um descasamento grande entre despesas e receitas. A despesa que o país contrata é uma despesa que está próxima de 19% do PIB e a receita é uma receita muito baixa. A gente usou o ano de 2023 para identificar por que a receita estava tão baixa, se comprometendo a não aumentar tributo, não aumentar a alíquota, mas ir garimpando quais eram os grandes buracos. A gente descobriu o impacto da tese do século, a gente descobriu a subvenção de ICMS e foi corrigindo isso ao longo de 2023, apostando que a gente teria receita voltando em 2024. E foi o que aconteceu. Esse ano a gente teve uma recomposição de receita muito forte, tanto pelas medidas que foram aprovadas no ano passado, como pela economia, que teve um crescimento acima do esperado. O ano de 2024, e eu tenho dito isso, dei várias entrevistas durante o ano, era um ano em que a gente precisava se reprogramar do ponto de vista da despesa pública. Então, a gente fez um anúncio de uma primeira revisão de gastos, muitos chamaram de pente fino lá no meio do ano, entre junho e julho. A gente fez vários bloqueios orçamentários para conseguir colocar dentro do arcabouço fiscal a despesa do país durante o ano de 2024. Foram quase 20 bi bloqueados, não gastos pelo governo durante 2024. E no fim do ano, depois das eleições municipais, a gente teve ali o período da eleição municipal, que é um período um pouco de calmaria, eu diria, em Brasília, no Congresso, está todo mundo olhando para suas bases. Logo depois da eleição, um período muito curto, você tem novembro e dezembro, para aprovar as medidas de revisão de gasto. Então a gente aprovou dentro do governo, levou ao Congresso e aprovou no Congresso, o último dia foi dia 20 de dezembro. Então a gente não temos um mês ainda das medidas aprovadas no Congresso, apesar de ter mais de um mês de quando a gente anunciou. Quando a gente anunciou as medidas, a gente estava dizendo que eram medidas que dariam um pouco mais de 70 bi de economia. Teve muita crítica em relação aos 70 bi. E o que eu sempre digo nas críticas é bom que tenha crítica, porque a gente não está levando um número porque a gente quer cravar um número. Eu quero dar transparência. Aliás, não quero, é meu dever mostrar o que foi revisto em 24 da despesa. Por quê? Porque essa despesa pode ter causado essa pressão no arcabouço fiscal que obrigou o bloqueio de outras despesas discricionárias. Então, o que estava pressionando? A gente propôs a revisão de uma série de itens que, quando a gente dá transparência, a gente falou um pouco mais de 70 bi. Entre a apresentação das medidas e a aprovação pelo Congresso, lembra que a gente aprovou ali em coisa de 3 semanas uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que precisa de um quórum elevado, portanto, engajamento do Congresso para aprovação, uma lei complementar e uma lei ordinária, que é a mais simples em termos de votação, mas talvez fosse a mais complicada de mérito, porque ela tratava de BPC, tratava de salário mínimo e uma série de outras medidas. Entre esse interim da apresentação e da aprovação, o PIB de 2023 foi revisto de 2,9 para 3,2.
o que geraria uma pressão maior no salário mínimo, porque o salário mínimo, na regra dele, ele tem uma variação real com o crescimento do PIB. Então, a economia que depois divulgamos também por dever de transparência, que segue em 70 bi, ela se justifica porque o salário mínimo a gente fez mais economia, porque teria que reajustar o salário mínimo ainda mais do que foi reajustado, ele não está sendo reajustado para comportar esse crescimento de 23, e ele fez frente para algumas coisas que a gente não conseguiu avançar. Então, eu não estou fazendo uma defesa completa, a gente precisa ser muito razoável, a gente aprovou muita coisa, e a gente não conseguiu avançar no Fundo Constitucional do DF, que a gente apresentou e o Congresso não aprovou. A questão dos militares, a gente apresentou tardiamente, nós demoramos um pouco no Executivo para mandar e não deu tempo de votar. Então tem algumas questões, o próprio BPC foi alterado no Congresso, que tiraram na margem alguma economia, mas teve um ganho por conta da economia do salário mínimo. E eu diria que assim, o erro principal que eu tenho dito da avaliação é que o texto normativo que foi alterado não é uma linha valia 1 bi. Então, se eu tiro aquela linha, perdi 1 bi porque alterou muito. Tinha alguns núcleos que eram muito importantes para fins de economia, como o salário mínimo, que é difícil para um governo do presidente Lula, para um governo de esquerda mexer, mas foi mexido em nome da responsabilidade fiscal. O salário mínimo, portanto, passa a variar dentro do arcabouço, e essa regra, por exemplo, é a que mais deu economia e vai dar economia nos próximos anos. O senhor disse recentemente que há outras medidas em estudo que podem vir aí ao longo do primeiro trimestre. Qual que é o foco dessas novas medidas? O que vocês estão imaginando nesse momento? Eu digo, e o ministro Haddad é na verdade, quem diz isso bastante. No Ministério da Fazenda não tem um dia que a gente está sem estudar medidas, analisar, fazer diagnósticos precisos, quais são as distorções que a gente está vendo e o que precisa ser feito para corrigir. Então, se a gente aprovou uma reforma tributária, que demanda uma alteração constitucional, regulamentamos a tributária, agora estamos terminando de fazer a avaliação para propor ao presidente o que ele deve vetar, e vai ser algumas poucas coisas. Se a gente aprovou o marco fiscal, se a gente aprovou a retomada do CARF, todas as medidas foram sendo estudadas a partir da necessidade. Eu acho que o mote agora para 25 é a gente consolidar a redução do déficit fiscal. Veja que em 2024 a gente termina o ano com 12 bi de déficit primário. A gente fechou 23 porque tivemos que pagar precatório, indenizar os estados por conta do ICMS, que foi retirado em 22, com 231 bi de déficit primário em 2023. Esse é o resultado de 2023. O resultado de 24 é 12 bi de déficit primário. Se considerar o Rio Grande do Sul, que é 44 bi de déficit, ainda assim nós estamos falando de quase 200 bi de fechar esse gap do déficit primário. Isso precisa ser consolidado. O Brasil precisa viver um novo normal, que é um novo normal com o equilíbrio fiscal. Então, para 25, os riscos têm que ser monitorados, seja no judiciário, seja no legislativo, dentro do próprio executivo, e a gente precisa seguir com o compromisso de equilibrar as contas e fazer o quanto antes superávit primário. E a questão como supersalários e outros pontos da reforma administrativa estão previstos já agora? Muito bem lembrado. Tem o tema dos supersalários, por exemplo, o ministro Haddad defendeu, acho que quando foi a uma roda de entrevista na TV, dizendo que quando a gente está propondo fazer a revisão de gasto, é mais legítimo se a gente começar a fazer a revisão de gasto pelo andar de cima. Então, se a gente está vendo que tem distorção em grandes salários pagos pelo erário público, e a gente não concorda com isso, com o que não concordamos de fato, somos veementemente contrários a esses grandes salários, por que não rever? E de fato a gente não conseguiu avançar. A gente tinha proposto uma lei complementar para tratar desse tema, até para evitar que resoluções e outros entendimentos prevalecessem, e o Congresso não avançou, manteve o status quo de uma lei que vai dizer o que pode estar fora do teto ou não. Eu insisto, acho que esse é um tema que vale, mesmo no debate da lei ordinária, a gente voltar à carga com a nossa orientação, que é muito clara. A gente precisa moralizar o gasto público, a começar pelo andar de cima. Não só, mas a começar pelo andar de cima. Os militares também, a gente demorou para mandar e espero que agora a gente consiga debater e aprovar prontamente. Secretário, essa semana o senhor deu uma declaração essa semana dizendo que o ajuste fiscal no Brasil não é austericida. Ao mesmo tempo, o senhor disse que se tiver alguma política pública fora do prumo, que vai corrigir para que o gasto fique dentro da nova regra fiscal. Perfeito. Isso significa que, se for necessário, o ajuste fiscal vai ser
austericida, usando um termo que o senhor mesmo usou? Não, veja, eu acho que o ajuste fiscal, ele não deve ser austericida por princípio. E à medida em que a gente caminha com as medidas, a gente tem que avaliar o impacto delas. O que eu, até apresentando no exterior o nosso plano de voo, as medidas que a gente tem adotado, muita gente chama a linha, pelo menos que a gente está adotando, de smart austerity, que é uma espécie de austeridade inteligente. Porque de fato a gente conseguiu fechar um gap de um déficit de mais de 200 bi para um déficit de 12 bi, o país está crescendo, a renda do trabalhador aumentou, o emprego aumentou. Então esse movimento, até o fim do ano, a gente teve um momento de fim de ano muito difícil, é preciso reconhecer isso, mas a gente teve um momento auspicioso durante o ano. A indústria voltou a crescer, a gente teve balança comercial, apesar de o dado do fim do ano ter sido um pouco mais fraco, mas uma balança comercial muito favorável. Esse é um dado que a gente tem que comemorar. Então foi um ano muito positivo em termos gerais, em que a gente fez um ajuste fiscal sem comprometer coisas basilares da convivência pública, sem que a gente descambasse para mais pobreza, mais violência, num país que já é muito violento e já tem muita dificuldade. Então, a gente não vai abrir mão de responsabilidade fiscal de equilibrar as contas. Esse é o nosso bottom line. A gente não se desgarra dessa diretriz. Como atingir esse equilíbrio fiscal? A gente conseguiu atingir. É simples manter essa consolidação daqui para frente? Não. E a gente é o primeiro a dizer, não é. Mas o que for preciso para atingir o equilíbrio fiscal, e já não estamos muito longe, a gente vai seguir. E o equilíbrio fiscal ele é basicamente 3 coisas. Controlar a despesa, e a gente tem que seguir controlando a despesa. Arrumar a receita, qual que é a grande orientação? A gente não está querendo criar novos tributos. Até depois, no fim, esclareço a fake news do PIX. Não tem nenhum tributo que foi aumentado. O que a gente está vendo é pessoas, empresas, que por algum incentivo, por algum benefício fiscal, não pagam a cota devida, dão a sua contribuição devida. E fazendo esse movimento entre rever despesa e contribuição devida na receita, a gente precisa ir para o terceiro pilar, que é o que eu acho que tem nos faltado, que é ter essa credibilidade para ter um ajuste de expectativas de que nós estamos no caminho certo. A gente precisa ter um novo normal no país com equilíbrio fiscal. Sobre essa questão da credibilidade, né, o senhor bem lembrou que o fim de ano foi um fim de ano mais complicado, logo depois dos anúncios das medidas de corte de gastos, a gente teve bastante estresse nos mercados, o dólar chegou ultrapassou a marca dos R$6 e aí permaneceu, né, a gente ainda não voltou com o dólar abaixo disso, enfim, tudo isso sugere que tem faltado talvez essa credibilidade ou talvez essa confiança, né, dos mercados, dos agentes econômicos em relação às medidas ou, enfim, ao desempenho aí do governo. Como é que a equipe econômica tem endereçado isso? Assim? Veja, primeiro que o meu sentimento ele é em grande medida amargo, porque, como eu disse, a gente reviu as receitas, reviu as despesas, fechamos o ano de 2024 com um equilíbrio fiscal. Essa é a verdade. Num país que está, em grande medida, bem, crescendo. Agora, a gente olha para as expectativas e tem uma questão de futuro, né? A expectativa ela diz com um pessimismo em relação ao futuro, a trajetória das contas, a trajetória da dívida pública. E a gente precisa endereçar isso. O que nós estamos dizendo, e esse é um pouco o nosso ímpeto agora, que é preciso confiar no que a gente tem feito, porque foram 2 anos muito difíceis, de muito trabalho, em que a gente resolveu o curto prazo, tanto o ano de 23 quanto o ano de 24. Nesse meio tempo, a gente plantou as sementes do futuro. Então, a reforma tributária ela vai garantir que toda a discussão fiscal lá na frente não passe por discutir medida provisória para limitar a subvenção de ICMS em Estado que diminui base de cálculo de imposto federal. A gente vai parar de ter esses debates sobre, por exemplo, PIS/COFINS é um tributo que vai deixar de existir com a reforma tributária, que é um dos mais complexos que tem. Tanto que, conversando com os meus colegas da iniciativa privada, do governo, é muito difícil ter alguém que conheça PIS/COFINS na inteireza. É muito complicado. Então a ideia com essa nova legislação tributária é que no longo prazo a gente, de novo, vai estabelecendo esse novo normal como uma coisa padrão do país, né? Então eu digo que nós temos esse trabalho de seguir muito firmes e acho que alinhando a comunicação do governo no compromisso que a gente tem de, primeiro, manter o arcabouço fiscal, que acho que com as medidas aprovadas no fim do ano, se havia alguma dúvida,
Agora, a gente tirando a pressão das despesas, a gente chega em 26 com um arcabouço fiscal muito sólido, muito rígido. As receitas estão vindo, com o país crescendo, ainda que esse ano a gente cresça um pouco menos, as receitas vão vir. A gente precisa ir modulando essas expectativas, deixar o Banco Central fazer o trabalho dele com autonomia e fazer o nosso trabalho fiscal como temos feito. Então, seguir e consolidar os avanços que a gente fez e, na medida do necessário, para endereçando as questões que forem aparecendo, adotando novas medidas, que é o que a gente tem que fazer durante o ano. E o senhor vê, então, que essa questão de confiança, de ajuste de expectativas, né, vai ser endereçada por meio do diálogo com as partes que estão envolvidas aí, né, na economia, ou existe, digamos, alguma avaliação de como foi feita a coisa e alguma avaliação, assim, poderíamos ter feito diferente algo da comunicação sobre o anúncio do pacote fiscal, por exemplo, né? O senhor mesmo, imagina, citou a questão da fake news do Pix, né? E queremos te ouvir sobre isso também, né? Então, assim, é um cenário que se sabe que é muito conflagrado e se sabe que a economia é expectativa, comunicação, é a imagem que se passa também, né? Então, queria saber um pouco da avaliação que vocês fizeram disso, de como tem repercutido as medidas que os senhores têm tomado. Eu acho que é importante a gente ter um casamento muito preciso e muito bem trabalhado entre a comunicação e o resultado, e as ações concretas. Eu não acho que só a narrativa, só a comunicação funcione, ainda que a gente tenha que cuidar da comunicação, e vocês sabem disso melhor que eu. Mas as medidas, elas precisam vir. Então, quando eu digo agora que a gente alcançou o equilíbrio fiscal do país, com o resultado que a gente viu no fim de 24, a gente tem que mostrar os números. Então, eu estou dizendo, a gente teve um déficit de 12 bi de primário, contando o Rio Grande do Sul, que o próprio Congresso aprovou uma exceção. Como a gente não previu o Rio Grande do Sul, o orçamento ele não previu aquilo. Então, foi algo excepcional, reconhecido pelo Congresso, um estado embaixo d'água. E ainda tivemos um papel de conter, porque o ímpeto inicial era de sair perdoando tudo, né? O Estado, os empresários, os agricultores, as cooperativas, quando na verdade a gente precisava identificar quais eram os problemas e fazer as linhas de crédito para de fato ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul. Então, a gente de fato conteve também uma despesa em relação ao Rio Grande do Sul, ficando aí com os 44 bi. A gente precisa avançar mais do que isso, considerando que a gente ainda tem 2 anos de entregas grandes que a gente tem que fazer, em especial no fiscal. Então, eu acho que a narrativa, a comunicação, ainda que com entrega, quando a narrativa e a comunicação ela fica solta e confusa, ela pode não dar segurança de que o caminho é aquele. Pode dar uma impressão de que é circunstancial, quando de fato não é. O que a gente precisa dizer, e eu digo isso aqui, aproveito para dizer, a gente tem uma linha que é uma linha muito sólida no Ministério da Fazenda e a gente não abre mão de fazer com que o país avance de maneira progressista, inclusive, com inclusão das pessoas, com reconhecimento de direitos, mas sem abrir mão de responsabilidade fiscal. Nos parece errado esse conflito que tem entre uma centro-direita mais ligada ao empresariado que defende responsabilidade fiscal e corte de gastos, e uma esquerda que diz que tem que gastar à vontade e não tem problema em fazer mais e mais benefícios sociais. Eu acho que, e o ministro Haddad tem essa linha, não é nenhum nem outro. A gente precisa ter programas sociais bem desenhados, sob controle, que garantam efetivamente inclusão social, mais oportunidade, mais igualdade, ao mesmo tempo em que você tem que ter responsabilidade fiscal. Esse meio termo, essa austeridade inteligente é que a gente precisa achar, reconhecendo os valores democráticos, reconhecendo os valores da diversidade e a importância que o mercado tem no mundo de hoje. É importante, a gente está fazendo um trabalho de catequese em Brasília, dizendo não tratem o mercado como essa figura conspiratória. É importante, o mercado somos nós aqui, fazendo preço, trocando ideia, tendo perspectivas e avaliações sobre as coisas. Então, eu acho que a gente aliando comunicação com resultados, que é o meu foco. O foco nosso no Ministério é ter o resultado, é fechar o ano com 100 déficit primário, ou agora fechamos com 12, me incomodou, quero acabar com o déficit primário. Pô, por que a gente não busca o objetivo enquanto país de ter de novo grau de investimento? Esse é o grande objetivo que a gente trabalha. Vamos organizando despesa e receita, trabalhando com o Congresso, mostrando para o Judiciário qual que é o futuro, qual que é o caminho, menos judicialização, mais composição. E vamos chegar no grau de investimento. A gente muda a realidade do país com o grau de investimento. Então, sonhando com esse tipo de coisa, pensando nisso, colocando isso como objetivo da equipe,
e mobilizando toda a equipe econômica, é com isso que eu trabalho. Então, aliando comunicação simples, direta, atingindo as pessoas que a gente tem que atingir com resultados, com medidas concretas. Pegando esse gancho ainda da comunicação que a Carol trouxe, secretário, na ocasião em que o pacote de medidas fiscais foi anunciado, acho que a principal crítica dos economistas que nós ouvimos aqui era muito o fato de que ele foi anunciado junto com uma reforma de renda. Queria saber se isso deixou uma lição para a equipe econômica e, por exemplo, vislumbrando que em 2025 podem ser anunciadas medidas adicionais, vai haver uma preocupação de não mostrar que você está tirando de um lado para dar do outro, que eu acho que foi um pouco isso que o mercado viu e causou certo nervosismo. Não, a gente aprende muito no dia a dia e acho que o aprendizado sempre fica. É importante dizer isso. E eu queria só complementar com um detalhe que talvez isso tenha fugido de alguns. Eu sei que os mais atentos, com quem eu converso aqui da Infomoney, do mercado financeiro, já sabem disso, porque a gente tem dialogado muito. Mas eventual discussão sobre isenção dos R$5.000 tem que ser compensado. Então, são duas discussões diferentes. Uma discussão da revisão de gastos que foi feita no Congresso. A gente venceu essa etapa, resta saber se nós vamos colher os resultados e se não colher, quais outras a gente precisa fazer. Então, entregar o orçamento agora, aprovado pelo Congresso, é uma entrega concreta que a gente vai poder medir. Os nossos analistas, os nossos amigos vão poder dizer, de fato, o salário mínimo na regra nova diminuiu a pressão do BPC, da Previdência, do seguro-desemprego. E eu diria que, basicamente, cuidar desses aspectos para a gente voltar em 2025 para o debate dos R$5.000, ele tem que ser feito com compensação. Qualquer debate de isenção, seja o dos R$5.000, seja outro, como o Congresso fez com a desoneração da Folha ano passado, e a gente insistiu com a compensação, fomos até o Supremo exigindo compensação, também vai ser. Qualquer debate sobre isenção, inclusive dos R$5.000, tem que vir com compensação. Então não há nenhum tipo de prejuízo fiscal. Imagina que, feito esse trabalho enorme nos últimos 2 anos, a gente abriria a mão de ter uma compensação, que a gente abriria a mão de 35 bi, que é uma avaliação que a gente faz, que custaria a isenção de R$5.000. Isso não tem hipótese. Não há nenhuma hipótese da equipe econômica desse governo abrir mão dessa arrecadação para gerar um benefício sem que a gente tenha uma contrapartida. Isso não está no cenário. Mas, secretário, embora haja essa defesa de que as duas medidas se compensam, um ponto que o mercado tem levantado e que ajuda a entender um pouco as variações ali das taxas futuras de juros e tudo mais, é que essa medida de isentar os R$5.000 de imposto de renda, ela seria inflacionária mesmo que compensada pela taxação das pessoas que têm renda mensal acima de R$50.000, porque a visão que se tem é que o acréscimo de consumo, que aquela pessoa que ganha R$5.000 terá por ficar isenta do imposto de renda, ele vai parar no mercado, enfim, nas lojas, no comércio e tudo mais, enquanto aquelas outras pessoas que têm renda superior a R$50.000 e seriam taxadas, para compensar a isenção dos outros, não necessariamente vão consumir menos porque passaram a pagar um imposto adicional. Afinal de contas, são pessoas com renda muito elevada, tem um padrão de consumo já estabelecido que não seria afetado, digamos assim, por essa taxação adicional. Então, como que se evitaria pressão sobre preços, numa medida como essa, ainda que ela seja compensada do ponto de vista fiscal? A forma como a gente olha para essa questão, eu acho que a gente quer estruturar. A discussão dos R$5.000 era uma discussão que ambas as forças políticas do país chegaram a apresentar isso para a população. Então, é um debate que é devido pelo país, independentemente das posições pessoais, a gente precisa enfrentar. Até para chegar à conclusão, é possível, não é possível, temos força política, consenso político para aprovar uma medida com equilíbrio fiscal. Então, acho que esse debate tem que ser feito. Eu vejo mais como uma coisa estruturante, para o longo prazo. Então, e a gente tem os outros mecanismos no Brasil para tratar de inflação. Então, se a gente vai estabelecer essa como uma medida de justiça para frente, 2026 em diante, é preciso avaliar se a gente vai ter de fato esse componente inflacionário e, se tiver, como que a gente responde a isso. Pode ser uma medida estruturante que venha e seja assimilada dentro do contexto brasileiro sem grandes problemas. E acho que, a depender da pressão e do problema que tiver,
a gente tem outros mecanismos para corrigir. Não vejo como um problema. E, secretário, falando agora um pouco mais de juros e tudo mais, a gente chegou ali com os juros agora em 12,25%. Na última reunião do Copom, o comitê já deixou uma sinalização de que haverá mais 2 elevações de 1 ponto percentual na taxa, o que nos faria nos aproximar ali dos 15% ainda no primeiro trimestre do ano, né, de 2025. O senhor acredita que os ajustes que foram propostos, eles, mais os novos que ainda estão por vir, que estão em estudo, vão ser suficientes para conter a inflação e aliviar essas altas sequenciais de juros? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem um cenário, quando a gente olha para o câmbio, por exemplo, alguém até mencionou, o cenário externo explica em grande parte por que nós estamos com o câmbio num novo patamar. E eu não estou eximindo aqui o cenário doméstico, nós temos elementos domésticos também. Mas simplesmente, se a gente considerasse um câmbio sintético, se não tivesse nenhum ruído doméstico, a gente estaria com um câmbio mais elevado do que a gente se acostumou ali em 2023 e 2024. Eu acho que o Banco Central, com a parte dessa nova diretoria que foi nomeada no fim do ano, sabatinada, tem total confiança para seguir fazendo um trabalho autônomo, olhando para os indicadores, então data-oriented, né, como os americanos dizem, pautado pelos dados que eles colhem, que eles debatem, inclusive com qualquer aporte que a Fazenda possa fazer nessa avaliação que eles fazem de revirar os números. E acho que o Banco Central vai fazer um bom trabalho e espero contribuir, aí respondendo sim a sua pergunta, que as medidas que a gente vai adotando na Fazenda, que a gente vai restabelecendo, mostrando os resultados, restabelecendo confiança, mostrando que é possível ter uma trajetória tanto de primário quanto de dívida mais sustentável, ainda que isso não seja simples. Ano que vem, pelo arcabouço fiscal, a gente já tem que ter o superávit de 0,25, né? Ano que vem não, perdão. Nesse ano agora de 2025. Isso. Esse ano é 0 e o ano que vem é 0,25. Isso. Perfeito. Esse ano de 2025. É isso, e vamos trabalhar para atingir essas metas. Como a gente fez em 2024, contra muito ceticismo, contra muita dúvida, a gente conseguiu chegar nesse bom resultado. 2024 termina com 0,1 de déficit. 0,1. Mais próximo do centro da meta estabelecida no arcabouço fiscal do que da banda, que era 0,25. Né? Então nós estamos mais próximo do 0 do que do 0,25, mostrando um compromisso. A gente não ficou mirando lá a banda, a gente está mirando o centro da meta desde sempre. Secretário, o senhor falou aí sobre a contribuição do cenário internacional para o câmbio, né? A gente vê muita gente no mercado falando também, sempre associando, na verdade, tanto o câmbio quanto inflação, na verdade, mais ao cenário doméstico, até do que cenário internacional. E queria entender qual é que é a visão da equipe econômica em relação aos gastos públicos, à contribuição de gastos públicos para a evolução da inflação. A gente já está vendo algumas projeções aí, inclusive de IPCA acima de 6% no final de 2025, né, se distanciando ainda mais daquele centro ali da meta. E, novamente, o mercado usa muito os gastos públicos para justificar esse avanço da inflação. Queria saber qual é que é a visão da equipe econômica, porque me dá uma impressão de que não é bem assim que vocês veem. Isso, de fato não é bem assim, porque eu acho que nós estamos... O volume de gasto público federal no país, ele está contratado até 26. O ano passado teve 20 bi de bloqueio e a gente cumpriu o orçamento de despesa do jeito que foi aprovado no Congresso. Não teve surpresa. Se a gente pega, por exemplo, focos do começo de 2024 e acompanha a projeção de despesa primária, ela não mudou. A gente não teve variação assim, então teve um impulso fiscal, o governo gastou muito mais. Fora o Rio Grande do Sul, que são esses 30 e poucos bi que teve um gasto, e nós estamos dizendo que teve, por isso, por aquilo, não teve nenhum outro gasto. Pelo contrário, teve um bloqueio de 20 bi durante o ano. E agora, para 25, a gente já sabe qual é o volume que a gente vai poder gastar, que é o valor do orçamento de 24, atualizado de inflação, mais 2,5. E é isso que nós vamos gastar, não tem mais que isso. E o que isso revela? Quando a gente compara o volume de gasto federal com o PIB, se eu olho para 2023, a gente estava em 19,5% do PIB, de gasto federal. Agora, no fim de 24, a gente vai acabar abaixo de 19% do PIB. Então, a gente gastou mais, eu não estou dizendo que não. A gente gastou mais, mas em um ritmo que
que foi muito compatível com o crescimento do país. Tanto que, proporcional ao PIB, a gente gastou menos em 24 que em 23. E em 25 a gente vai continuar, 25 e 26, pela dinâmica do arcabouço, a gente vai continuar contendo despesa. A despesa não... Muita gente diz, a despesa explodiu, a despesa... Não é verdade isso. Não teve aumento de despesa. O que de fato teve para muita gente foi, com o mesmo impulso fiscal, talvez a gente tenha gerado efeitos que não se previa originalmente. Mas não teve impulso fiscal a mais. E o dado de inflação, acho que tem vários elementos que tem que decompor. Mas tem dado de sazonalidade, no caso da carne, por exemplo, a gente tem acompanhado de perto. O Rio Grande do Sul atrapalhou, por exemplo, alguns cereais como arroz durante o ano, né, a safra do Rio Grande do Sul. Então, tem alguns dados que têm que ser analisados em conjunto. E eu, de fato, não acredito que a inflação esteja vindo por conta de impulso fiscal do governo federal. Pode ter tido durante esse ano, estou aqui fazendo um debate muito transparente. Como a gente teve eleição municipal, pode ter tido um gasto público, não no nível federal, inclusive que a gente nem consegue controlar muitas vezes, mas nas prefeituras, por conta da dinâmica eleitoral, de fim de mandato, mas do ponto de vista federal a gente não teve, e agora em 25 nós vamos ter um resultado ainda melhor, em termos de proporção da despesa federal em proporção do PIB. O senhor mencionou a eleição municipal e no ano que vem, em 2026, a gente tem eleição presidencial. E aí reside também uma grande dúvida, né, do mercado quanto à possibilidade de atingir a meta lá proposta de 0,25 ali do PIB pelo arcabouço fiscal. Assim. Como é que vocês estudam coadunar essas duas grandezas, porque de fato um debate eleitoral é sempre bastante importante, né? Eu acho que a gente se traumatizou um pouco por 22, porque acho que teve muita coisa ali que de fato foge assim a uma ortodoxia do que se espera em termos de gestão orçamentária. Mas de fato a gente nós estamos trilhando um caminho, pavimentando um caminho para a gente chegar em 26 sem mudança de regra fiscal. Chegar em 26 com estabilidade, porque quando a gente está discutindo o país, nós não estamos discutindo 4 anos, nós estamos discutindo, e isso é uma vontade nossa. Se a gente quer grau de investimento em 26, eu não quero grau de investimento para eleição, eu quero grau de investimento para a gente gerar um ciclo de investimento no país, um ciclo de crescimento, um ciclo de mudança tecnológica ou de aprimoramento para um mundo que pede adaptação climática, que o país precisa ter. A gente não pode ficar olhando para a catástrofe do Rio Grande do Sul e pensando em eleição. A gente tem que adaptar o país para as minhas filhas. Eu tenho filhas pequenas, eu quero que o país saia desses processos mais fortalecido institucionalmente. Então, eu acho que o que a gente aprendeu aí nos últimos anos é que, assim, esse desrespeito institucional, esse desrespeito às pessoas, e mesmo ao orçamento público, a gente tem que coibir isso. Então, todo o nosso trabalho é para pavimentar a institucionalidade, pavimentar as contas bem feitas, bem equilibradas do país, para que a gente tenha um debate público saudável, que ganhe quem convencer as pessoas, quem for melhor, mas com os patamares que nos dão condição de viver, investir, educar os filhos, sem que isso prejudique a vida das pessoas. A gente precisa fazer com que o país tenha um ciclo novo de crescimento e prosperidade. É isso só que a gente espera e trabalha para 26 em diante. Secretário, qual é o clima no momento para articulações, para que medidas moralizantes não sejam desidratadas, né? Como o senhor mesmo também declarou recentemente, se referindo justamente a essa taxação de supersalários, né? Que é algo muito importante aí para que esse ajuste seja bem sucedido. Queria entender, a gente está no momento de mudança aí nas casas, né? Tanto no Senado quanto na Câmara, ao mesmo tempo que a gente tem alguns indicadores econômicos se deteriorando, e eu queria entender como é que isso também influencia nessa articulação do Congresso, que vai ter, lógico, um papel crucial e determinante para que os planos da equipe econômica vão para frente. Eu, assim, nunca, o ministro Haddad não deixa de fazer isso, e eu também não posso deixar de fazer. Eu até gostaria de cumprimentar o presidente Arthur Lira, que perdeu o pai hoje. Infelizmente, eu escrevi para ele mais cedo. É sempre muito difícil passar por essa situação, então eu queria deixar aqui registrado o meu abraço ao presidente Lira. Mas do Congresso, a equipe econômica em especial não pode reclamar. A gente aprovou uma reforma tributária, a gente aprovou medidas de receita, a gente aprovou revisão de gasto, e a gente tem avançado muito próximo com as lideranças do Congresso, seja da Câmara, seja do Senado, com esse norte. Eu acho que as novas lideranças, inclusive, que saem
vão sair de um processo de eleição no dia 2 de fevereiro, estão muito alinhadas e muito comprometidas com esse norte de país. Assim, fazer com que o Congresso se debruce sobre uma pauta econômica, uma pauta pragmática de interesse de país, e não que a gente se perca em discussões, em ataques, em fake news, mas vamos focar numa pauta que nos interessa, vamos melhorar o ambiente econômico. A gente fez isso agora, até sem muito estardalhaço, a gente votou um novo marco para o setor de seguros no país, inclusive de associações e cooperativas de seguro, votamos um marco de garantias, que permitiu inclusive um aumento de venda de veículos e outros itens que depende de muita garantia no país. A gente está vendo recorde agora de venda de veículo no país, de venda de apartamento. A gente mudou a questão da garantia e da averbação de matrícula de imóvel. Uma série de debates que a gente está fazendo, ainda tem outros para serem feitos de proteção ao investidor do mercado financeiro. A gente precisa botar isso na agenda. E acho que nós temos ali nas lideranças, tanto da Câmara quanto do Senado, e que devem emergir desse processo, um grau de compromisso com essa agenda de país, fazer com que o país cresça, gere emprego, controle as contas públicas para a gente ter câmbio num patamar adequado, né, dependendo da dinâmica mundial. Então acho que eu estou bem otimista, tanto com o nosso trabalho na Fazenda, mas com a colaboração e a parceria com o Congresso Nacional. Isso mesmo com a aproximação da eleição presidencial aí no ano que vem? Esse clima continua? Eu acho que o clima hoje, principalmente, eu digo por mim que tenho feito essa interação para aprovar, por exemplo, as medidas de despesa do ano passado, eu sentei com os relatores em várias reuniões que me levaram às bancadas no Congresso, então tive reuniões com as bancadas para explicar a motivação, explicar os detalhes das medidas, e todo o nosso entendimento com o Congresso, ele assim, eu diria que é muito produtivo. A gente discorda quando tem que discordar, e já discordamos várias vezes com o fim do PERSE, com o fim da desoneração da folha, que foram propostas nossas. O Congresso reagiu dizendo, olha, acho que não é o caso de acabar, a gente negocia então para acabar faseadamente, já sinalizando inclusive para quem faz conta que isso vai acabar, né? Ainda que você tenha um degrauzinho ali para cumprir, isso vai acabar. Isso, quem coordenou esses debates, seja na Câmara ou no Senado, é quem está liderando aí esse novo processo, essas lideranças novas. Então, sigo muito otimista para esse novo biênio, sem dúvida. E, secretário, como tem sido o processo de, eu não sei se convencimento é a palavra adequada, pergunto isso também ao senhor, de convencimento, mas do presidente Lula sobre as medidas econômicas que vêm sendo anunciadas, né? Porque quando as pessoas elegem o presidente, elas elegem aquelas propostas, aquela direção de país, né? E claro que existe uma expectativa quando se elege um presidente como o presidente Lula, né? Então queria saber um pouco como tem sido essa interlocução da Fazenda com o presidente Lula e esse processo, se é um processo de convencimento, por exemplo, para algumas medidas um pouco, né, de segurar um pouco mais gastos, de apresentar pacote fiscal. Queria ouvir um pouco o senhor sobre isso. Veja, o presidente Lula se elegeu falando de previsibilidade, falando de credibilidade, e todas as medidas que a Fazenda leva ao presidente com esses dados, discutindo com a equipe de governo, então estou falando de reoneração de combustível, estou falando do marco fiscal, que tinha essa dinâmica de limite para as despesas, tanto agora na revisão de gastos, que a gente fez, inclusive, apresentou ao presidente as medidas e o presidente decidiu encaminhar uma limitação do crescimento do salário mínimo. O presidente decidiu encaminhar uma revisão da regra do abono. O presidente decidiu encaminhar uma revisão do Fundeb. O presidente decidiu encaminhar uma série de medidas que são caras ao presidente. Então, evidentemente, ele quis saber, ele tirou as dúvidas, mas ele tomou a decisão. Nesses vários casos. Então, eu acho que tem um amálgama, né, uma ligação entre o ministro Haddad e o presidente Lula, que acho que ela é de muita proximidade e de muita confiança. Então, tudo que a gente tem pedido, levado, o presidente Lula ficou muito preocupado, né, com os dados da economia, sempre me procura, sempre procura o ministro Haddad para conversar, entender o que está acontecendo, e tem liderado o país e respondido essas questões de maneira a nos atender. Secretário, a gente já falou aqui ao longo da entrevista sobre a fake news do Pix.
eu gostaria de entender exatamente, que queria abrir o espaço para a gente entender exatamente de onde surge e o que significa, afinal de contas, esse reporte adicional, né, de informações sobre as movimentações feitas com o Pix no Brasil. Eu lamento muito a gente ter, né, um espaço como esse, ter que tirar dúvida sobre desinformação, gente mal intencionada. Nada muda no Pix, né? Até eu ouvi alguém dizer, não, as pessoas estão até com receio de receber Pix. Não tem que ter receio nenhum em receber Pix. Inclusive foram outros ministros de governos anteriores que chegaram a estudar a taxação do Pix. A gente nunca tratou desse tema, então não existe taxação do Pix, não se trata desse tema, isso é pura mentira. O que foi uma regra, a Receita atualizou uma regra burocrática em setembro do ano passado para tirar dúvidas, inclusive, de atores do mercado que têm que informar, têm obrigação de informar para o COAF, para a Receita, quais são as movimentações que eles estão intermediando. E muita gente, inclusive, já informava para a Receita o Pix. Mas tinham outros que diziam, não, mas não está claro, a regra não fala de Pix, fala de cartão de crédito, fala disso, fala daquilo. E a Receita atualizou. Inclusive, ao atualizar, ela aumentou o valor. Se para as operações de R$2.000 antes você comunicava a Receita, agora não comunica mais. É operação de R$5.000. Então, não tem. Isso é só para gerar medo, gerar confusão. Não tem esse elemento de novidade que você quer atribuir, elemento de taxação, isso é tudo mentira. O que faz parte, sim, e aí é preciso dizer, informar, né? Além de desconstruir a fake news, informar. O processo de fiscalização da Receita ele é muito importante para o país. As pessoas vão estar mais protegidas quando a gente sabe quais são os cruzamentos de informação. A Receita Federal do Brasil, eu digo isso, é a grande responsável por subsidiar as autoridades criminais por apuração de crime. Como é que vai descobrir crime de grandes grupos terroristas, grupos de tráfico de pessoas, de drogas? A Receita Federal precisa ter as informações. Isso é feito com protocolo, protegendo o sigilo. Não tem nenhuma mudança de regra nesse tema e é importante dizer isso para as pessoas. Façam o seu Pix, recebam o seu Pix. A Receita Federal não está atrás de prejudicar ninguém, pelo contrário, ela quer proteger o cidadão brasileiro. Secretário Dariel Duriga, gostaria de agradecer mais uma vez pela presença do senhor aqui no Onde Investir. Foi uma honra e a gente deseja que o senhor, toda a equipe econômica, continuem fazendo aí um bom trabalho aí ao longo dos próximos anos. Temos muito trabalho pela frente e vamos conseguir superar todos os desafios. Obrigado a vocês. Obrigada. E a gente continua com a nossa programação